Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você e um bom domingo de Pentecostes. Um domingo muito especial, dia 23 de maio. Eu quero meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Hoje é domingo de Pentecostes. Hoje é um domingo muito especial. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E aqui é um acontecimento histórico que está acontecendo na igreja. A igreja está recebendo o Espírito Santo, os apóstolos estão recebendo o Espírito Santo. Chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um barulho no céu como se fosse uma ventania que encheu a casa onde todos se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E preste atenção nessa palavra: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ei, filho e filha, você precisa ser assim, cheio do Espírito Santo. É claro que você já recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo. Mas nós precisamos clamar essa graça constantemente em nós. Aliás, nós temos que clamar essa graça todos os dias em nós. E o que você precisa para receber o Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? O que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Primeiro, você precisa querer. Se você não quiser, a igreja nunca vai dar o batismo a quem não quer. Claro que batizamos as crianças, mas os pais precisam querer batizar os seus filhos. A primeira coisa para você ser cheio do Espírito Santo é querer. Eu quero. Então a pergunta que eu lhe faço hoje é: você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? E veja, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia não, viu gente? O Espírito Santo não é um santo da Igreja Católica não, viu? O Espírito Santo é Deus. Lembra-te que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando a gente fala vem Espírito Santo, nós estamos dizendo: eu quero ser cheio de Deus. Olha como isso é forte, gente. Eu quero ser cheio de Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é ser possuído por Deus. Então o que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, você precisa querer.
Segundo, e aqui tem algo importante: arrepender-se dos seus pecados. Por que os apóstolos agora estão recebendo o Espírito Santo? Porque eles tiveram que se arrepender dos pecados deles. Veja que o próprio Pedro tinha negado Jesus, precisou se arrepender. Precisou passar por um processo de arrependimento, de chorar os seus próprios pecados. E todos os outros precisaram passar por uma mudança de vida, precisaram passar por vários arrependimentos. E interessante, eu estava pensando isso hoje, Judas não está aqui. Ora, não poderia nem receber o Espírito Santo, por quê? Porque não se arrependeu, né? Não se arrependeu. Estava com o coração fechado. Primeiro passo para receber o Espírito Santo é se arrepender. E eu estou trazendo isso da onde? Eu estou trazendo isso do próprio Pedro. Quando ele está pregando para mais de 3.000 pessoas, perguntam para ele: o que eu preciso fazer para ser batizado? Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Então, minha gente, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você precisa dizer: Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, muda a minha vida. Eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma vida diferente. Eu reconheço que eu estou vivendo pecados, eu reconheço que eu estou vivendo numa vida errada. Então vem, Espírito Santo, eu me arrependo e endireita os meus caminhos. Então veja, eu diria que são 3 os estágios. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que se arrepender. Terceiro, você pede e ele virá sobre você. Agora se prepare, se você querer, se você se arrepender e se você pedir esse Espírito Santo, você vai ver uma revolução acontecendo na sua vida, porque foi isso que aconteceu com estes homens. Estes homens aconteceu uma transformação interior. E eles começaram a ser testemunhas de Jesus Cristo. É isto que o Espírito Santo faz em nós. E é isto que é o crisma, né? Você foi batizado, mas tem o crisma. Ou seja, você recebeu o Espírito Santo e pelo crisma, agora você é testemunha de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja testemunha de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e receba o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.